Amados em Cristo Jesus, o texto para a meditação de hoje foi extraído na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nos versículos 9 a 10. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Palavra do Senhor. Te glorificamos, ó nosso Deus, por ver as oportunidades que o Senhor tem nos oferecido, sobretudo este dia tão importante que o Senhor nos convida para ouvirmos a Tua Palavra. Enquanto nós ouvimos a Tua Palavra, mas há muita gente que neste momento encontra-se enfermo. Por isso pedimos que o Seu Espírito Santo visite todos aqueles que estão nos hospitais ou em suas próprias casas. Que o Seu Espírito Santo lhes cure no momento em que não esperavam. Por amor do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus nos chamou para a comunhão com o seu Filho. Esse é o tema que o nosso lecionário nos sugere. Amados em Jesus Cristo, Deus nos convidou para fazermos uma comunhão especialíssima com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele mandou o seu Filho unigênito, a fim de que, através dele, tenhamos a vida em abundância. Amados, devemos saber que de entre todas as coisas recebidas, ou bênçãos e dádivas recebidas de Deus, uma das melhores é quando enviou o seu Filho Jesus Cristo entre nós para nos libertar das mãos de Satanás. A nossa vida estava em perigo da morte e desaparecimento total. Nenhum homem se libertaria das cadeias de Satanás se Deus não nos chamasse e celebrar a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Amados no Senhor, o nosso Deus é fiel em tudo que pensa e faz. Esta é a razão pela qual Ele nos chamou para fazermos uma comunhão com seu Filho. No tempo do apóstolo Paulo, segundo o texto lido, notava-se dissensões na igreja de Corinto. Desta maneira, o apóstolo Paulo, apercebendo-se dessas divisões, alertou: não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Mesmo nos nossos dias, tem-se notado no seio da igreja dissensões de ideias. Em algumas vezes, essas dissensões criam brigas, descontentamento, censuras, até palavras mas entre a igreja e os outros. Dissensões entre pastores, entre leigos, ou ainda dissensões entre pastores e leigos. Quando isso acontece, meus irmãos, é porque aqueles que receberam o Filho de Deus como seu Salvador ainda não compreenderam perfeitamente que isto faz mal. Por isso, meus irmãos, devemos aceitar este convite de Deus, de estarmos atentos e precavidos, de evitar as dissensões no seio da igreja, no seio da família ou mesmo do país. Deus nos chamou para a comunhão com seu Filho, para unirmos homens e mulheres, raças e tribos, a manterem a unidade no trabalho, na igreja e no pensamento. A igreja de Cristo não é um clube de brigas, de abusos, trocas de palavras diabólicas, maldições e outras coisas malignas. A igreja de Cristo é uma escola de aperfeiçoamento de fé e de unidade, da prática do amor sem interesse, uma escola de aperfeiçoamento de conduta moral e cívica, escola de aperfeiçoar boas ideias construtivas, escola de aperfeiçoamento a forma de falar e onde falar, aperfeiçoamento de respeito aos nossos anciãos, aos líderes eclesiásticos de supraestrutura e de base. Uma escola de aperfeiçoamento de ordem, obediência à lei e disciplina no trabalho. Nós fomos chamados para a comunhão com seu Filho, em detrimento de pregar o evangelho de salvação, de paz e de felicidade, de concórdia e de reconciliação. Fomos chamados para a comunhão com seu Filho, para glorificar o santo nome de Deus e não a glória dos homens. Finalmente, caros irmãos, cada um ande como Deus os chamou
e não como Ele quer. Fomos chamados para a comunhão com seu Filho, para fazermos aquilo que a igreja orienta e não aquilo que nós queremos fazer. A igreja é propriedade exclusiva de Cristo. Se é nossa, só porque pertencemos nela. Por isso, trabalhemos em comunhão com Jesus Cristo, em tudo para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Pai Celestial, agradecemos por este dia tão importante e que ouvimos a Tua palavra. Agradecemos pela saúde que nos oferece e pelas bênçãos múltiplas que o Senhor tem nos dado, de hoje e eternamente. Amém.